Bem-vindos a mais um 45 minutos à Sporting esta semana e já não vamos falar sobre o Tottenham, sobre o jogo entre o Sporting e o Tottenham, porque acabámos por falar dele no último programa, portanto vamos àquilo que está mais próximo. O Sporting saiu de um belíssimo jogo frente ao Tottenham por 2-0, que ganhou, convenceu, fez talvez uma das melhores segundas partes desta temporada, não só a nível da Liga dos Campeões, mas também a nível geral. Chegou ao campeonato e foi abaixo. Deslocou-se ao estádio do Bessa e perdeu por 2-1, num jogo em que houve, pelo menos pela goal point, houve um jogador que se destacou acima de todos os outros. Já vou dizer quem é que foi. O Sporting não fez de um jogo para o outro grandes alterações. Aliás, para dizer que não fez praticamente nenhuma alteração, se não mesmo nenhuma alteração em relação ao 11 que defrontou o Tottenham. Adan foi guarda-redes, os três centrais, Inácio sobre a direita, Coates ao meio e Mateus Reis sobre a esquerda. Nuno Santos fez todo o corredor esquerdo, o Pedro Porro todo o corredor direito, o Garte e o Morita fizeram a dupla do meio, depois Edward Trincão e Pedro Gonçalves, de seu nome Pote. Já tenho comigo o Fernando e também o Nuno Constantino, bem-vindos a ambos. Nuno, vou começar por ti. O Sporting, depois de um jogo incrível frente ao Tottenham, o Leão foi caçado pela Pantera. Boa noite a todos, boa noite Francisco, boa noite Fernando, boa noite ao auditório. Epá, um jogo fantástico contra o Tottenham médio. Nós temos um golo que é de um canto e temos um segundo golo que é marcado por um jogador que pela primeira vez toca na bola na Champions League. Quando no início da segunda parte, e eu vinha de viagem e ouvi o relato, não ouvi, mas ouvi o relato, a primeira parte começámos tivemos relativamente bem, mas o início da segunda parte fomos basicamente quase esmagados. Depois equilibrámos um bocadinho, mas não tivemos assim um jogo daqueles, não é comparável à noite mágica em que derrotámos o Newcastle em Alvalade. Eu acho que não é. O resultado até pode ser, a exibição não é. Pronto. No Boa Vista, é um bocadinho o prolongamento de quem assiste a estes programas já ouviu. Na Europa vamos estar bem, em Portugal é que não. E dá sempre a entender que os jogadores na Europa dão um litro porque se querem mostrar. E o campeonato português, assim como assim, também ninguém liga. E eu tenho uma montra lá fora e lá dou um litro e cá dentro, estou em modo de serviços mínimos. Que está em modo de serviços mínimos, quer os jogadores, quer o treinador. E voltamos à conversa, e o Trincão não está cá hoje, mas voltamos à conversa de que o treinador acha que tem 12 ou 13 jogadores e 12 ou 13 jogadores têm que fazer uma época inteira. Quando tem no banco um conjunto de jogadores para fazer a mesma posição e ele não os mete a jogar. É a minha opinião sobre o jogo do Tottenham, assim resumido, e do Boa Vista. Fernando, com que ideia é que tu ficaste depois desta derrota por 2-1 no estádio do Bessa, em que o Sporting até... Aliás, o Sporting, olhando para aquilo que foram as estatísticas do jogo, o Sporting dominou em praticamente tudo, ou mesmo tudo, menos nos remates enquadrados, que fez três, e o Boa Vista também fez 3. E nos golos, que é tipo uma cena quase sem importância. Que era aí que eu ia chegar a seguir. O Sporting em 3 remates enquadrados faz um golo e o Boa Vista em 3 enquadrados faz 2, sendo que um é de grande penalidade. É verdade. Viva aos dois e viva a quem nos ouve. Pois então, sobre o Tottenham, já discutimos isto na outra semana e eu confesso que estou em desacordo com o Nuno. Portanto, eu acho que o jogo do Tottenham foi um jogo muito bem conseguido do Sporting.
Não se estava à espera que o Sporting ganhasse 2-0 ao Tottenham, nem que aguentasse a pressão do Tottenham, quer na primeira parte, quer na segunda parte, como disse bem o Nuno, mas o Sporting aguentou muito bem, fez o seu jogo e saiu com um score muito bom, um resultado muito bom, que não se estava à espera. Eu disse isto na outra semana, aos 85 minutos eu já estava a sofrer para o 0-0. Portanto, eu já estava bom. Um ponto já é bom. Total. Em relação ao jogo no Bessa, a ideia que eu fiquei foi turva, recorrendo à tua frase ou à tua questão, que ideia que eu tive. E eu acho que turva foi a minha ideia e foi a ideia de quem entrou em campo do Sporting. Não é que o Sporting tenha jogado mal, que eu acho que nem jogou mal. O Sporting tem uma defesa um pouco mais fraca, ou que sofre mais golos, e mais uma vez o Sporting marca poucos golos. E eu ainda li isso há 2 dias atrás, que o Sporting comparava um Sporting quase ao Barcelona do Guardiola, com aqueles passos e aquela renda que fazem no jogo, dos passos e do bom jogo, de um jogo bonito. Só que o que se passa é que o Barcelona tinha isso e metia golos, e o Sporting tem alguma coisa disso e não mete golos. Se foi um resultado injusto, acho que sim. Embora, enfim, acho que não há aqui questão de justiça ou injustiça, mas se o Sporting teve um caudal ofensivo, oportunidades para sair do Bessa com um resultado melhor, indiscutivelmente que teve. Se o árbitro pode ter condicionado ali um pouco, se o penalti contra o Sporting é penalti, enfim, é duvidoso. Se houve um penalti a favor do Sporting, também poderia haver. Mas o certo é que o Sporting perde 2-1. E uma equipa como o Sporting, que à 7ª jornada está a 11 pontos do líder, não é com um eventual penalti que marca a favor ou contra, não é com uma eventual bola oposta ou com um golo anulado, que o Sporting não tem que sair com a vitória. E eu acho que é isto que está a acontecer. Eu confesso que eu não estou muito de acordo com o Nuno quando ele diz que uma coisa é jogar contra o Tottenham ou contra uma equipa europeia em que temos montra, outra coisa é jogar no Bessa ou em Chaves, ou andamos sempre com esta questão de Chaves, enfim, ou em Braga, não digo em Braga, mas em Moreira de Cónegos, que não tem esta montra. Mas eu acho que os jogadores do Sporting superaram um pouco isso. E o Ruben Amorim dizia isso, que era preciso mudar um pouco o chip da equipa. Uma coisa é jogar contra o Tottenham, outra coisa é jogar aqui no Bessa. Mas o certo é que o Sporting até mudou o chip, porque até jogou bem, ou jogou relativamente bem, jogo jogado, jogo bonito. O certo é que não marca. E temos é que ver porque é que o Sporting não marca, e depois temos que ver porque é que o Sporting está a sofrer tantos gols. Porque o Sporting sofre 2 aqui, mais 2 em casa, mais 3 em Braga, mais 3 nas Antas. Porque é que o Sporting sofre tanto gol? Eu até entendo que a nossa defesa estava, metade dela, com lesões, o Neto e o Sem Juste, enfim, mas está sempre com alguma lesão. Que para agravar o Coates, julgo que aos 70 minutos, ou andou aí perto, uma lesão, portanto o Sporting ficou sem os defesas básicos. E a única opção do Ruben Amorim é meter os Gaio. Enfim, eu não sei se seria a única opção ou não. Eu confesso que eu nem sei quem é que ele tinha no banco para aquele lugar. Tinha o Marçal. Mas enfim, quem nos ouve também já sabe a opinião que nós temos sobre os Gaio. Isso acho que é culpa do Ruben. O Ruben não, enfim, acho que deveria ter sido mais cauteloso até em proteção do jogador, no momento em que o Sporting estava a atacar, no momento em que o Sporting estava a tentar querer fazer o 2-1, no momento em que o Sporting
estava mais numa pendente ofensiva e estava com menos homens na defesa, e entra os Gaio e faz um penalti completamente infantil, a um infantil quase, a um miúdo de 18 anos do Bessa, em que nos retira pelo menos um ponto. Não é que um ponto fosse bom, mas era melhor do que 0, que é aquilo que nós temos. Portanto, eu acho que o Sporting está aqui numa montanha-russa de resultados extraordinários contra os Tottenhams desta vida, em que todos os adeptos ficam, bom, agora é que vai ser, a equipa está de novo unida, encontrou-se de novo e agora é que vai ser. E depois vem um Chaves ou vem um Boa Vista, e sem muito dó, com nós atacarmos, com nós arrematarmos, com nós fazermos tudo e mais alguma coisa. O certo é que sofremos depois 2 golos ou 3 e não se marca. Ou se marca, não chega. É isto, não há muito a dizer. Eu acho que estamos em setembro e eu acho que o mês de setembro já definiu que o Sporting este ano não vai ter grande futuro na Liga. É isso. Estavas a falar dos suplentes. O Sporting no banco tinha como suplentes os 2 guarda-redes, o Israel e o André Paulo. Tinha o Sotiris, que não entrou. Entraram o Rochinho, o Paulinho, o Arthur e o Ricardo Gaio, e o Marçá e o Nazinho. O Nazinho e o Marçá, creio que chegaram a jogar contra a Académica pelo Sporting B. É verdade. Para a Liga 3. Um deles não sei qual, acho que foi esse último que tu disseste, parece que fez um grande jogo. Mas enfim, é o que temos. Eu acho que os adeptos estão tristes, estão algo desmotivados. Não vamos ter o estádio cheio garantidamente nos próximos tempos, porque os adeptos, enfim, acho que já entenderam o que é que vai ser o Sporting esta época. Os preços, só aqui um reparo, os preços também, mesmo para sócios, não ajudam. Portanto, eu acho que... E o tempo também não vai ajudar, vai começar a chover, portanto, eu acho que o Sporting vai ter aquelas assistências de 12 mil a 15 mil pessoas no estádio, para tentar jogar para o 3º lugar e uma pré-temporada de Champions. Eu digo o 3º lugar, mas, enfim, o Braga como está, eu não sei se nós não tentaremos lutar com o Braga por um 3º lugar, ou o Porto, ou o Benfica a lutar com o Braga para um 2º lugar. Não acredito que o Braga seja líder e campeão, mas o certo é que está com uma dinâmica de jogo completamente distinta e a par do Benfica, e são hoje as 2 equipas indiscutivelmente com o melhor futebol, e que enfim, muito honestamente tem que ser dito que estão à frente com toda a legitimidade. Olhando para este, portanto, para quem está a ver o programa, para quem está a ver, ou que vai ver, tendo em conta que o programa agora está a ser gravado, mas para quem for ver o programa no YouTube, estará a ver a pontuação de cada jogador por parte da Goal Point do Sporting, e o único que se sobressaiu foi o Ugarte, tendo... que já contou, tinha feito um grande jogo. Sim, tendo a pontuação mais alta com 6.8, e o resto anda tudo muito à volta dos 5 e dos 4, sendo que os jogadores que entraram chegados do banco não passaram dos 4, não chegaram aos 5 sequer. O mais próximo que teve do 5 foi o Paulinho, que teve 4.9, e o Arthur teve exatamente a mesma pontuação, 4.9. Até o Pedro Gonçalves teve esta pontuação de 4.9, e Nuno, o Ugarte tem sido aquele jogador que mais se tem evidenciado nos últimos jogos. Não, claro, opa, numa posição em que o Sporting saiu muito fragilizado neste início de temporada,
eu acho que o lugar está a fazer o que já se esperava de agarrar o lugar. Claro. Eu gostava era de destacar aqui uma coisa. O Sporting em 7 jogos perde 11 pontos. Pois. Dá mais de 1,5 ponto por jogo. Sendo que quem disputa estão 3 pontos. Portanto, nós perdemos mais de 50% dos pontos em disputa. Epá, não adianta depois vir com caldinhos e os adeptos não apoiam. E o facto da direção se ter virado contra alguns adeptos, ter criado algum antagonismo, vai fazer que, quando a coisa estava boa, já não enchíamos o estádio. Quando a coisa estiver má, vai ser muito pior. Eu concordo contigo. Vais ter 15 mil, mas depois não se pode vir para os fóruns e para as redes sociais e para os spaces dizer, eu não apoio o treinador, eu não apoio, não é este presidente ou outro presidente, é a forma como os adeptos são tratados, a forma como os assuntos do Sporting são comunicados e tu sentires que pertences, o sentimento de pertença de um adepto. E eu recordo uma coisa, quando nós não ganhávamos quase nada, tínhamos o estádio muitas vezes cheio. É verdade. E agora até ganhas, e foste campeão, e não tens. Isto devia fazer alguém pensar, mas era alguém que fosse um ser pensante. E isso não abunda. Não abunda, pronto. Pois, não abunda muito, não abunda muito. Sobre as questões dos jogadores que jogam e os que não jogam, o Sporting vai para campo com 2 guarda-redes, com 3 guarda-redes. Não fosse aquilo correr mal, eu não sei se o Adam está preso por arames e, portanto, precisamos de ter 2 para substituir o Adam, mas levamos 2 guarda-redes para o banco, coisa que eu acho que não é muito comum. Mas, Nuno, tu também não tens mais ninguém para levar para o banco. Vais buscar. Assim, tu levaste a equipa toda. Está bem, vamos ir buscar a equipa B. Não podes não contratar. Tu dizes assim, eu não contrato porque vai ser na B e nos sub e não sei o que eu vou buscar os jogadores. E depois, quando tens essa necessidade, não os vais buscar. Se acreditas, acreditas. Tens um defesa central no banco. Precisas de substituir um defesa central. O que é que tu vais buscar? Um lateral. O que é que o central fica a pensar? Só se morrerem todos é que eu vou jogar. É verdade. Mas esse jogador serviu para no dia a seguir, eu não sei se foi no caminho para baixo, porque ele esteve essa noite no Porto, por causa do jogo contra o Boa Vista. E no dia a seguir, porque foi no dia 18, estava em Coimbra. Eu não sei se quando nós viemos a descer na autoestrada, se saímos para deixar o Marçá e o Nazinho ali em Coimbra para jogarem. Eu tenho muita dificuldade em perceber e eu sou bastante mais. E depois não vale a pena dizer os jogadores têm que desligar as redes sociais. Eles, se calhar, devem deixar de jogar durante um tempo para acalmar e pensarem na vida deles e de todos. Não é dizer que a culpa é dos adeptos. E nem os adeptos não podem comentar porque são os campeões. O estádio do Bessa tinha adeptos do Sporting. Eu só não fui ao jogo porque não estava no Porto. Tinha adeptos do Sporting. Mas não eram os que estão na central. Como nunca são quando estão fora. Certo. E acho que mais uma vez, não sei se neste jogo contra o Sporting aconteceu ou não, mas contra um outro clube rival, a central superior simplesmente não estava aberta, estava fechada. Porque o Boa Vista não quis abrir. Portanto, eu acho, não tenho a certeza, mas nunca está, mas eu creio que não abriram aquela bancada outra vez. E também não sei os preços. Os andares de cima do estádio do Bessa raramente estão abertos, exceto quando há equipas grandes a jogar lá e abrem a norte. Eu acho que a norte estava aberta, as duas, a de baixo e a de cima.
Mas enfim, há sempre também alguma escassez ali de entradas e de bilhetes, enfim, é o que é. Se calhar são outros jogos que são feitos e, se não estou em erro, foi o Diretivo 21 que se veio queixar até um pouco disso, não haver bilhetes e que havia uma venda dupla dos mesmos. Enfim, mas Nuno, eu acho que não são os adeptos, eu acho que os adeptos fazem aquilo que têm a fazer, que é ir ao estádio, pá, e quando há descontentamento e há desmotivação, pura e simplesmente já não vão ao estádio. Que é isso que se passa, não é? É isso que se passa comigo. Vou dar o meu exemplo. Tu sabes que eu vivo no Porto. Costumo ir muitas vezes a Alvalade, vou propositadamente a Lisboa, vou e venho, e agora já não tenho grande motivação a ir, a 11 pontos do líder, a jogar como estamos a jogar, com esta, não diria falta de empenho, mas com esta falta de afinco. Enfim, vou a Lisboa fazer o quê? Portanto, é isso que vai acontecer Mas não só a visitar os mim, amigos e beber uns copos. certo, mas isso não tem de vir ao domingo às 8h30 da noite. Vou ao sábado. Não, além disso, porque depois continuamos com horários e vamos continuar, e como tu dizes e muito bem, o inverno vai chegar, as noites frias vão chegar, a chuva vai chegar, e tu tens que ter muita vontade para estar Para numa isso, fila, para claro, entrar, para claro, no tudo. estádio. O preço dos bilhetes, eu recebi uma fotografia num grupo que tenho. Eu acho que os bilhetes do Boa Vista eram um pouco mais baratos, mas muito Eram pouco. 25 € para o Sporting. Havia de 25 e de 35. É preço de Champions League. É preço de Champions League. Uma família com quatro Para ver não aquela vai. merda, desculpa, para ver aquela Exatamente. merda. Exatamente, não vai. Não vai. Mas, Nuno, eu até tenho aqui uma outra coisa Mas que por é. isso quando eu vejo o presidente, o primeiro-ministro, os gajos, pá, toda a gente falar que o ambiente no futebol, pá, eu não percebo como é que o ambiente no futebol está mal, depois de se ter escorraçado o Bruno de Carvalho. Eu achei que ele era o mal, todos os males do futebol eram o Bruno, e afinal isto não está melhor. Até já se cospe em criancinhas e não sei o quê, e pá, não percebo. Mas está, e a malta anda em tronco nu e pá, e há sons de very lights nos estádios, e pá, coisas da Arte da Velha que eu achei que tinham acabado quando se irradiou do mundo do futebol o Bruno de Carvalho. Parece que não. Não se irradiou do mundo do futebol. Ele pode Não, existir ao futebol. Ele não é não, sócio do Sporting neste momento. quando se irradiou do universo sportinguista, e quando todos os agentes do desporto nacional o irradiaram, entre aspas, eu achei que todos os problemas do futebol português iam se resolver. Não, mas aí E o não problema era do parece, Sporting, aliás, não era do parece-me que futebol estão, em si. até me parece que estão um bocadinho pior. Pior. Ah, mas isso é apenas a minha opinião, porque quem lá está, como na mesma malga, de quem faz as coisas e de quem cria as regras. E, portanto, também ninguém pode se queixar muito. Esta semana veio o Rafa dizer que ia sair da seleção e já vieram outros jogadores que também já não contam para o campeonato dizer, pois eu também quando lá ia jogava muito bem, depois na seleção nunca calçava. E porquê? Eu não sei, vocês falaram sobre o pijama da seleção no último programa ou não? O pijama. O pijama do Não, Lidl o da pijama. seleção. Não é um pijama, aquilo é uma coberta de um estofo de um autocarro. Aquilo parece-me aquilo está muito ao nível daquelas sapatilhas do Lidl. Fizeram um grande furor. Aquilo é um Tetris em t-shirt. Muito interessante. Eu acho que o gajo que faz as camisolas da seleção, da Nike, é o mesmo gajo que faz as do Sporting. Este Sporting é. E E este aquilo ano é ele o decidiu, mesmo. caguei, estou em teletrabalho, Exato. Mas não é pá, o mesmo que faz as dos outros, porque eu vi as dos outros, as da Nike, e olha que todas elas são bem interessantes. espera, por exemplo, as da Puma são todas iguais. Uma cena no meio e umas riscas. Parece aquelas cartas dos jogos, eu não sei, da FIFA. Pá,
Eu com o mal dos outros, eu costumo dizer, eu com o mal dos outros posso ser bem, Sim, claro. eu posso muito bem Não, quando o mas aquilo é Benfica mau, tem é bem. aquela camisola Porque é o cor-de-rosa, bem dos outros. eu não tenho nenhum A problema. nossa é muito feia. É muito feia. Pronto. Eu acho que o segundo equipamento nem é tão mau assim. Mas a coisa Mas boa, não, mas o que eu gosto mais é o do treino. A camisola de treino é muito bonita. o do treino é aquele que tem as bandeirinhas náuticas, não é? Porque pode Não, ser que a isso é de gente tenha. pré-jogo. Isso é pré-jogo. Mas é para jogo. É do treino, do pré-jogo, Sim, sim, sim. do aquecimento, desculpa, É do muito, é aquecimento. muito Sim. bonita, é muito bonita. É algo confusa. Mas se calhar é Eh, isso, porque ele passa Pois, se fora calhar dos é isso. radares. Aquilo passa Se fora. calhar é Bem, mas isso. eu só Então, queria dizer tem uma coisa boa. Não temos nenhum jogador português do Sporting a ter que a vestir. enfim, se calhar os gaio com ela, os gaio como se, enfim, fundo um pouco, se calhar. Olha, eu vou deixar de dizer mal dos gajos. Prefiro Não, mas eu continuar não a estou a dizer bater no mal dos gaio. vinagre. Eu para os gajos já não dou mais. Agora só dou para o vinagre, que acho que está de volta. Não, o vinagre não está de volta. Cuidado. Não. O Everton, segundo consta nos jornais, já está a dar-lhe guia de marcha a dizer: meu, pá, não dá, não cumpre os mínimos olímpicos e, portanto, pá, Certo, vai. mas como é um jogador do Mendes, o Mendes julgo que tem um contrato com o Sporting de o colocar em outro lado. Acho eu. Sim, mas Nuno, ainda sobre os adeptos, dizer só isto: é que o certo é que vai começar agora o inverno. Hum, Vão começar aqueles jogos chatos e difíceis à noite que ninguém apetece ir. E são jogos, mais uma vez, por exemplo, em Chaves, onde era suposto nós termos uma massa associativa grande, uma componente grande de verde no estádio, e aquilo que vai acontecer é que não existe isso. E isso também para os jogadores é mau para o show em si, mas é mau também para a confiança que o jogador tem. Porque uma Pá, equipa que entra e tem 500 adeptos ou tem 5.000 adeptos é completamente distinto. Portanto, eu não, enfim, não, tu estás mais perto do último do fim da classificado. tabela do que lá em cima. E tens o Marítimo, que acho que é o Marítimo, que ainda não teve um pontinho este ano. Ainda Pronto. não teve um pontinho no Hum, Cotelhas. e é isso que tu dizes. E para quem diz, eu gosto muito de Varandas porque eu acho que ele tem um timing muito bom, porque ele consegue imprensa, É um timing e um timbre. que é nós ganhámos, e via que ele não esperou pelo Tottenham, porque aquilo podia não correr bem, mas correu bem com os alemães e o tipo faz logo uma entrevista, que é tipo, eu não vou perder este momento, porque pode não haver outro. E ele consegue fazer logo a entrevista e pronto. E diz que a Champions é muito importante e nós temos que ir à Champions e sem Champions é. Mas a verdade é que estamos. Este ano só duas equipas é que vão à Champions, certo? Direto, sim, diretas. Sim. Direto, duas. E depois há a Dois terceira. lugares, dois lugares diretos e um E um. na terceira pré-eliminatória. Pois. Pronto. E depois Para o dois ano na uma UEFA, coisa é muda de isso? conversa. Depois dois na UEFA. E mais um proveniente da Taça de Portugal para a Liga Europa e depois mais dois para a Liga de Conferências. Pronto. E Um ou portanto, dois, numa consoante depois equipa, o que acontecer na taça. numa equipa que tem um problema grave que é ter antecipado receitas à bruta, sendo que as receitas tu já antecipaste, já lá não estão, tu precisas muito de outras receitas. E as outras Opá, receitas. tu fazes contratos agora com a rádio e com a Netflix e com essas coisas. Olha, podemos. Uma das coisas que eu já me lembrei era tentar vender à Netflix a história do Bruno de Carvalho. Mas a história do Bruno de Carvalho dentro do Sporting. Portanto, o Sporting vende aquilo à Netflix. Eu acho que dava ali umas séries bastante interessantes, vários episódios, temporadas 3 e 4 e 5. Íamos buscar aqui algumas receitas, porque a nós já não, a nós já não há receitas da nós, não é? Aquilo que se vê é que não vamos ter muita gente no estádio. Vá lá que a gente teve agora as boxes quase todas vendidas. Porque se assim não fosse, então não eram as receitas de estádio. Jogadores, vender jogadores, não me parece
que alguém se chega à frente para alguns jogadores do Sporting assim à séria. Portanto, eu acho que vender qualquer coisa para a Netflix não era má ideia de toda. Não sei. É verdade, mas se alguém for vender isso, é o próprio do Bruno que consegue até vender o terceiro casamento dele à própria TVI. Portanto, ele não vai deixar que alguém faça isso sem ele ganhar. Pois, certo. Mas eu estava-me a referir o Bruno no Sporting e não o Sporting no Bruno. Mas enfim, meus amigos, eu vou ter que me despedir de vocês, que eu vou de viagem amanhã e ainda tenho uma mala grande para ser feita. Vais ver o Abel? Vais ver o Abel? Vou ver o Abel, que é um sportinguista, não é? E está numa equipa verde também. Portanto, encontramos-nos daqui a uma semana, eu com uma diferença horária, mas enfim. Desejo a todos uma ótima noite e agora não há mais jogos do Sporting durante uma semana e meia, não é? Ou 2. Durante 15 dias não há. Ou 15 dias, a ver se os lesionados regressam e ver se o Sporting tem aqui algum tempo para fazer. O Santos Justo vai voltar e volta aí. E ele lesiona-se ali a 10 minutos. Não, mas isso a gente já sabe, não é? Eu referia mais ao Coates e ao Bragança, que parece que está assim na reta final para a recuperação. Enfim, uma ótima noite e muito grato. Boa viagem. Obrigado. Bom, ficamos agora aqui com o Nuno. Indo a tarde foi, se o Sporting agora só volta a jogar a 30 de setembro em Alvalade, frente ao Gil Vicente, portanto uma sexta-feira, às 7 da tarde, seguido depois do Porto, que joga com o Braga às 9h15 da noite, e o rival do outro lado da circular joga no dia seguinte às 8h30 em Guimarães. Passado este jogo, frente ao Boa Vista, há que olhar um bocadinho de como estão os números do Sporting desta temporada por comparação aos da época passada. À sétima jornada da época passada, o Sporting tinha, nas mesmas 7 jornadas, tinha apenas 2 empates. 2 empates consecutivos, à quarta e à quinta jornada. À quarta jornada com o Famalicão e na quinta jornada com o Porto em Alvalade, ambos os jogos empatados a 1. O Sporting começou por vencer o Vizela em Alvalade por 3-0, deslocou-se a Braga e ganhou 2-1, recebeu a Bessade e ganhou 2-0, depois empatou 2 jogos seguidos 1-1, ganhou na sexta jornada ao Estoril Praia por 1-0 no António Coimbra da Mota e depois na sétima jornada ganhou ao Marítimo por 1-0. Olhando para esta temporada, a coisa está, eu não vou dizer completamente diferente, mas está ligeiramente diferente. Para já, a equipa do Sporting, em 7 jornadas, tem 1 empate, 3 vitórias e 3 derrotas. Nuno, eu não sei, para ti, como sportinguista, o que é que será mais preocupante? Se serão não só a quantidade de derrotas e o empate que já aconteceu, se as exibições, se a quantidade de golos que o Sporting neste momento já sofreu, e os golos sofridos foram 3 com o Braga, mais 3 com o Porto, dá 6, 7, 8 com o Desportivo de Chaves, 6, 7 gols. O Sporting à sétima jornada tem 7 gols. O Sporting leva 10 golos sofridos, 10 golos sofridos e 13 marcados. Na Liga dos Campeões levamos 5 marcados e 0 sofridos. E nenhum sofrido, exatamente. Portanto, é caso para dizer que na Liga dos Campeões, no proveito é que está o ganho, e no campeonato a coisa está um bocadinho ao contrário. No campeonato, eu acho que o início do campeonato era um início difícil. O primeiro jogo deixámos fugir o pássaro ali no final do jogo. Contra o Porto estivemos muito apagados, a coisa não correu bem. Mas depois são os outros jogos a seguir, Chaves, Boa Vista, em que
fica notório que não temos equipa. Faltam os jogadores. Falta carne para meter no assador. E não se vê nenhuma mudança de paradigma. E isto foi dito, e o Trincão disse isto há um ano que ele diz isto. O Amorim joga com 13 jogadores e são estes e não há outros, não sei. Quando tens um problema no início da época, com muitas lesões, ou que tu tens uma equipa curta face às obrigações que tens. 2, tens alguns jogadores com histórico de lesões, como o Santos Justo, pões-te a jeito. E, portanto, a dúvida é, não, mas na equipa B temos muita gente a rolar que pode jogar. Mas não é muito o caso, porque lá está, precisas de um defesa central e tens um defesa central no banco e ajustas um lateral, que eu acho que é... Depois ataca-se os adeptos, porque os adeptos criticam, quando se calhar quem deve proteger os jogadores é o próprio treinador. E se calhar não os protege, porque se eles não estão fisicamente ou psicologicamente capazes de enfrentar um jogo de futebol profissional, então se calhar é melhor protegê-los, encostá-los, como fez o ano passado com o Paulinho no final do ano. O Paulinho não estava lesionado, teve encostado, porque para limpar a cabeça. E se calhar com os Gai também faz falta a mesma coisa, não é dizer-lhe para desligar o Instagram. Mas isto sou eu que digo, estou de fora e acho que deve ser assim. Agora, se ele não confia no 14º, no 15º, no 16º, que treinam todos os dias, porque eu lembro quando a malta dizia, mas o Sporting está outra vez a apostar nos jovens. Que jovens? Digam-me lá, da academia do Sporting, no último jogo, quantos eram? Eram muito poucos. Eram muito poucos ou nenhum. E, portanto, contra isso a malta pode gostar ou não, mas isso é verdade. E a verdade é que grande parte dos jovens que hoje se vêem a despontar, alguns deles, não vêm da academia. Nós conseguimos fazer um jogo... Da academia jogaram 2. O Gonçalo Inácio e o Gaio. Calma, certo, tens razão. Os Gaio. Mas são só estes 2, porque de resto o Marçá não entrou, o Nazinho não entrou, o André Paulo, enfim, sendo guarda-redes também, provavelmente também não iria entrar, entraria o Fataú também não entrou. Israel. Entrou o Paulinho, que não conta, o Rochinha, que não conta, e o Arthur Gomes, que também não conta. Exatamente. E, portanto, eu não sei se o problema ainda está nos colchões ou já passou dos colchões para o outro lado qualquer. Mas a verdade é que continuas a não ter uma equipa B ou sub-19 ou sub-18 que te combate estas descompensações no plantel principal. E, portanto, voltamos ao tema. Isto está mal, não temos equipa, e eu concordo com o Seixas quando ele diz que eu acho que vai ficar pior, porque a falta de ânimo em vários grupos que eu sigo, em várias conversas que eu ouço, a malta não está com muita vontade de ir apanhar frio e apanhar chuva. As chaves. As chaves. Não é isso, e nós jogamos as Champions, portanto vais ter muitos jogos ao domingo, vais ter muitos jogos à sexta. Vais ter muitos jogos à segunda, se calhar à segunda não, porque isso fica mais para quem está na Liga, para o Braga. Mas ao domingo à noite, tens muita vontade de ir? Provavelmente não. E isso é que me preocupa, porque isso é o que nos leva e que nos levou durante anos em que pouco ganhávamos a manter a chama acesa. E o que eu sinto é os da Central são os primeiros a abandonar o barco quando aquilo tiver frio.
durante anos tive de lugar, agora não tenho crianças pequenas e portanto não consigo acompanhar, não tenho tanta disponibilidade, mas quando tinha lugar em Alvalade, em períodos um bocadinho piores, a Central eram os primeiros a criticar e a apurar, e a apupar e a desaparecer. E portanto esse vai ser o problema do inverno, que é cair num descrédito e numa pouca vontade. Pode ser que se consiga compensar, com alguns bons jogos da Champions, para manter algum ânimo. Mas se cada vez que ganhas na Champions a seguir tens um mau resultado, o ânimo também não vai ser fácil de manter. E a coisa não está propriamente fácil. Não, Lá está. vais ter um campeonato muito estranho, porque vais ter, ou fazes uma paragem para as seleções se prepararem, a seguir jogas mais 1 mês e meio ou 2 meses, depois paras para irmos todos para o campeonato do mundo. Portanto, eu acho que este campeonato vai ser muito estranho. Acho que a distância a que já estamos, e o Roquete no outro dizia, mas o Porto, certo, mas é uma dinâmica, 11 pontos, são 11 pontos, e ok, tu podes recuperar 6 facilmente ao Benfica, que ganhas os 2 jogos ao Benfica, ok, mas mesmo assim, estás a 5, e assumindo que tu ganhas os 2, é muita fruta. E não é aquela coisa de, isto está a correr mal, estávamos a 11 e já só estamos a 7, já só estamos a 5. Já tivemos a 3, já tivemos a 6, já tivemos a 7, e agora estamos a 11. E a distância aumenta. E o Ruben é um bocadinho culpado quando diz, há 3 semanas era uma grande crise e agora somos os maiores. E logo no jogo assim, pumba! Se calhar também medir um bocadinho as palavras. Eu percebo que ele também esteja farto de levar na cabeça de toda a gente, dos adeptos e da comunicação social. Mas se calhar tem que ter alguma paciência. E tem que aguentar com as escolhas que faz. Quem pôs os gajos a jogar não fui eu. Depois dizer-lhe para desligar as redes sociais. Está bem, aos gajos. Podes desligar. Mas se continuares a jogar e fazer merda, o problema não é as redes sociais. E portanto, esta é a minha preocupação. Uma coisa que nós ainda não falámos e que eu gostava de falar é sobre o futsal nacional. Mais uma vez, o Portugal faz um brilharete. A espinha dorsal da seleção é do Sporting, e nós continuamos. Eu não tinha perguntado a alguém se haveria em desporto de equipa alguém mais titulado que o João Matos no futsal, entre títulos nacionais e internacionais pelo clube e pela seleção. O homem limpa todos os troféus. E eu acho que isso é um sinal e é uma modalidade que eu tenho pena que não haja mais países a apostar, porque é uma modalidade de espetáculo. Acho que este ano vamos ter um campeonato muito mais competitivo. Vamos ver. Destacar também, aproveitando para falar de modalidades, a vitória da Supertaça do Sporting contra o Benfica em basquetebol. Grande vitória. Num jogo um pouco estranho, que parecia que só jogava uma equipa de cada vez. O Sporting teve com 14 pontos, depois passou para 4 e só deu Benfica. Depois o Benfica parou e o Sporting voltou a estar a 12, depois acabou e o final do jogo foi bastante emocionante. E portanto também destacar isso, que eu acho que é importante, porque nem só de futebol vive o homem e nem só de futebol vive o Sporting. Aliás, durante muitos anos as alegrias que íamos tendo não eram no futebol. Portanto, eu quando ouço as pessoas a dizerem mas agora temos que apoiar porque fomos campeões. Amigo, eu já apoiava quando não éramos campeões. Difícil é apoiar quando não somos campeões. Quando somos campeões, os gajos até parece que nascem atrás das árvores.
e toda a gente era do Sporting. Gente que eu nunca vi ser do Sporting. Eu nunca vi comentar nada. Saíram debaixo das pedras e eram do Sporting. E, portanto, não aceito lições de moral sobre fomos campeões e temos que apoiar. Não, nós temos que apoiar sempre. Agora, também ninguém nos pode retirar o direito a criticar, porque se havia antes, também tem que haver hoje. Quando se perde é o que é, quando se ganha, sei lá, toda a gente, aparece toda a gente, desbrota toda a gente. O Sporting, em termos de calendário, está portanto, vamos ter agora esta paragem para 2 jogos da Seleção Nacional para a Liga das Nações, o primeiro com a Chequia, ou a República Checa, ou como quiserem dizer, e com a Espanha. Depois o campeonato retoma para o Sporting a 30 de setembro, portanto sexta-feira, como eu tinha dito há pouco, contra o Gil Vicente. Depois, no dia 4 de outubro, vai ao Velodrome jogar com o Marselha para a Liga dos Campeões. Sai de Marselha, fica nos Açores, vai jogar com o Santa Clara previsivelmente às 3h30 da tarde do dia 8 de dezembro, não, 8 de outubro. Depois, passados uns dias, recebem em Alvalade outra vez o Marselha no dia 12. E depois, no dia 22, recebem em casa o Casa Pia. No dia 26 de outubro, vai a Londres jogar com o Tottenham. Sai de Londres, vai para Aroca jogar previsivelmente às 8h30 no dia 29 de outubro com o Aroca, e termina no dia 1 de novembro contra o Eintracht de Frankfurt, e ainda há... Depois ainda há Sporting, Vitória e Sporting e Famalicão Sporting. Sim, só ainda não há horários, como sempre. Isto, quando é pedido algo à Liga em termos de horários, é extraordinário. Os horários da Premier League são anunciados em agosto, todos. Em Portugal é de semana a semana. Quando não é a 2 ou 3 dias antes da jornada. E depois do Eintracht de Frankfurt, o Sporting recebe em casa o Vitória no fim de semana de 6 de novembro, e no dia 13 de novembro vem o último jogo para o campeonato. Aqui pelo meio ainda há de haver algum jogo para 1 ou 2 jogos para a Taça de Portugal, e depois vai haver também, ainda não está no calendário, mas já sabe que vai acontecer, que é ainda durante a pausa das seleções vai haver jogos, 2 ou 3 jogos da Taça creio que são 2 jogos da Taça da Liga em dezembro. Portanto, enquanto a seleção joga, ou enquanto as outras seleções jogam, em Portugal vai-se jogar a belíssima competição que se chama Taça da Liga. Mas isso é o reflexo que ninguém liga à Taça da Liga. Pois. Vamos continuar a jogar. Equipas muito desfalcadas, outras menos desfalcadas. Jogam os que estão. Então, mas isso já no Campeonato Brasileiro, eu vivi no Brasil durante algum tempo, já o Campeonato Brasileiro tem isso. A seleção joga e as equipas continuam a jogar, como se nada fosse. O que fazia com que no Brasil de vez em quando houvesse assim umas surpresas no campeonato, porque uma equipa que ia muito bem destacada ficava com menos 2 ou 3 jogadores, tinha ali 2 ou 3 jogos em que perdia, porque a equipa estava toda descompensada, e o campeonato voltava a ser muito competitivo. Se calhar essa é a ideia para a Taça da Liga. Vamos desfalcar algumas equipas e isto torna-se mais competitivo. Vamos ver. We'll see it. Em termos de calendário, havemos de falar para a próxima semana, até porque o tempo já está mesmo a esgotar, e vamos ficar por aqui. Não sei, Francisco, isto no campeonato português, os jogos vão até aos 60 minutos. Portanto, eu não sei se nós temos que pagar, eu não sei se estes 45 minutos à Sporting não podem ser os 53 à Porto e os 55 à Benfica. Porque isto hoje em dia, os jogos só acabam quando alguém ganha. O último jogo do Porto foi até aos 98 ou 99, agora já não me lembro, ou aos 90 mais 8 ou 9, ou lá o que é que foi. Mas houve um que agora acabou aos 112.
Houve um que estava aos 112 e Sim, ainda sim, estava a sim. rolar. Portanto, Sim. mas nós não, nós aqui somos mais cumpridores aos 49, aqueles 4 minutos da praxe, 5 e acabamos. É os 4 minutos do pré-jogo. Bom, como eu estava a dizer, para a semana havemos de falar sobre este resto de calendário e certamente que entretanto há de haver onde existir mais notícias. Para a semana falamos também do facto de não haver nenhum jogador do Sporting na seleção, fica para a semana, até porque para a semana previsivelmente já haverá mais gente, os restantes companheiros que não puderam cá estar hoje. Aliás, o Fernandes esteve, mas entretanto teve de sair, o Nuno não pôde estar e, portanto, o Nuno Trincão não pôde estar. Uhum. E, portanto, para a semana havemos de marcar o ponto de encontro mais uma vez. Havemos de picar o ponto sobre este restante de calendário até à última paragem em novembro. Paragem de campeonato, porque, como já disse, ali entre os jogos do Campeonato do Mundo que decorre entre novembro e dezembro, entre o dia 20 de novembro e 18 de dezembro, vai haver jogos da belíssima Taça da Liga, só que não. Porque eu continuo a ser da opinião que a Taça da Liga para mim não existia, mas isto sou eu que não percebo nada disto. Ora bem, por hoje ficamos por aqui. Nuno, obrigado. Obrigado, Francisco. Agradecer também ao Fernando por cá ter estado. Para a semana, como já disse, há mais 45 minutos à Sporting e vamos continuar a falar sobre o Sporting, sobre assuntos que estejam relacionados com o Sporting, e já adiantei alguns. O resto do calendário até à última paragem, falando de campeonato, e há por aqui 4 jogos de Liga dos Campeões, os 2 jogos com o Marselha, o jogo com o Tottenham e também o jogo em casa com o Eintracht Frankfurt. O Sporting no campeonato a coisa está um bocadinho tremida, na Liga dos Campeões está em primeiro lugar com 6 pontos e 5 golos marcados e nenhum golo sofrido. Pelo que parece, eu acho que o acesso à UEFA está muito perto de estar garantido. Sim, e ao muito me engano, mas isto é só a minha visão de fora. Eu acho que os 2 jogos com o Marselha vão dar a passagem direta e não vai precisar, e o Sporting não precisará à partida, teoricamente, correndo como as coisas estão a correr na Liga dos Campeões. Eu acho que o Sporting não vai precisar do jogo com o Tottenham para carimbar a sua passagem à próxima eliminatória, porque acho que o Sporting vai conseguir fazer 2 bons jogos com o Marselha, quer lá em França como também em Alvalade. Nuno, mais uma vez obrigado. Para a semana há mais 45 minutos à Sporting. Calendário, os jogadores que surpreendentemente não foram chamados à seleção nacional, e o que mais aparecer durante estes próximos dias vai ser certamente falado aqui no 45 minutos à Sporting. Obrigado, para a semana a mais, até para a semana.